Mestre amado, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Pedimos, Senhor, que desse momento nós possamos serenar o nosso coração, reequilibrar os nossos batimentos cardíacos, esquecer algumas agruras do dia de hoje, principalmente, para que durante a palestra nós possamos absorver todo o conteúdo ministrado para nós, Senhor. Que também os fluidos benéficos que a espiritualidade derrama sobre nós também possam ser melhor absorvidos, Mestre. Pedimos pelos nossos companheiros que aqui não puderam chegar, também possam, Senhor, receber essas emanações fluídicas. Agradecemos imensamente, pedimos a permissão dos nossos mentores amigos, darmos início para mais uma palestra da noite de hoje. Que assim seja. Hoje o nosso irmão Cleiton vai falar sobre o livro Pensamento e Vida. Aproveitar, né? Não é todo dia que a gente tem um cineasta com a gente, né? Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, né? Bom, o tema que nós trouxemos para estudo e reflexão dessa noite é um dos temas que, no meu ponto de vista, é um dos mais importantes da nossa vida, né? Está entre os mais importantes. Por quê? A gente faz ele o tempo inteiro. Antes de vir para cá, a gente fez. Agora estamos fazendo. E ao sair daqui, continuaremos fazendo. E essa imagem que está aparecendo aqui na nossa tela aqui, ela é esse tema de hoje. Alguém suspeita do que a gente vai falar? Apesar que você já falou no início, né? Então acabou a surpresa, né? O nosso tema é o pensamento. E a gente vai ligar o pensamento à nossa vida, conectando ao livro Pensamento e Vida de Emmanuel, mostrando como o pensamento ele é muito importante em nossa vida. Estamos constantemente pensando quem somos nós, o que viemos fazer aqui, o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu tenho que fazer agora, o que eu deixei de fazer, o que eu fiz e me arrependi. Então o pensamento é algo que nos acompanha o tempo inteiro. A gente está constantemente pensando. Por mais que algumas vezes a gente fale assim, mas fulano faz as coisas sem pensar, né? Faz tudo por impulso. Mas o impulso de hoje, ele provém de um pensamento anterior. Pode ser um pensamento de reencarnações passadas, que se traduzem hoje em impulsos que nós temos. Então, tudo deriva de um pensamento. Tem uma música de uma banda chamada Cidade Negra, que ela diz assim: você vai entender a força de um pensamento. Pensamento é um momento que leva à emoção. Pensamento positivo faz bem ao coração. E aí ele continua assim: o pensamento é o fundamento. Eu ganho o mundo sem sair do lugar. Olha só que música interessante, né? Que ela exprime bem o que é o pensamento. A gente ganha o mundo com o nosso pensamento sem sair do lugar. A gente começa a imaginar que a gente vai lá em Paris, a gente vai no Japão, a gente vai em vários locais. Então o pensamento é esse fundamento que nos ajuda a viajar, a imaginar, né? A estar em outros locais. Mas vamos agora passar aqui para essa outra tela, que esse aqui é o nosso livro, Pensamento e Vida. Esse livro Pensamento e Vida de Emmanuel é um livro bem interessante, um livro bem importante, é um livro curtinho, fininho, bem indicado a leitura dele, para ele ser bem curto mesmo, para ler bem rapidinho. E por que esse livro é interessante? Por que nós escolhemos esse livro hoje para a gente poder falar sobre pensamento e vida, né? Até porque o título é Pensamento e Vida, onde Emmanuel vai falar que o pensamento ele é importantíssimo para a nossa vida. E na introdução, Emmanuel começa falando assim, olha só as palavras de Emmanuel na introdução do livro, como esse livro inspira a gente a ler. E antes da gente falar essa introdução, eu faço uma pergunta a vocês. Alguém já leu esse livro, Pensamento e Vida?
E se eu disser para vocês que todos nós já estudamos esse livro e a gente não lembra? Emmanuel vai falar isso para a gente agora na introdução. Olha só, ele diz assim: perguntaram-me se eu não tinha algum livro no plano espiritual para ser adaptado às necessidades da Terra. Algumas páginas que falassem ao espírito, dos problemas do espírito, algo leve e rápido, que reunisse princípios que nos orientam a rota. Lembramo-nos de singela cartilha de nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizado em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Olha só, esse livro foi feito de uma cartilha, onde é dado um curso no plano espiritual para todos aqueles que vão reencarnar. Então passamos por lá. Ou seja, a gente já viu isso aí em algum momento. Só que pelo véu do esquecimento a gente acaba não lembrando. Mas esse livro deriva desse curso, dessa cartilha que é feita no plano espiritual, naquele momento antes do reencarne, quando a gente está vindo para a Terra e aí são dadas aquelas lições. Então, por isso que a gente brincava, né? Que todos nós um dia já lemos esse livro, já pensamos ou já visualizamos, só que a gente acaba não lembrando, né? Olha a força do pensamento. Bom, e o que esse livro vai falar, né? Na introdução, Emmanuel vai dizer o seguinte: o nosso pensamento, ele cria a vida que procuramos. Bem importante essa palavra, cria. O pensamento cria a vida que estamos procurando, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, Emmanuel já vai dizer na introdução desse livro que um dia nós nos identificaremos com o pensamento do Criador. Ou seja, se a gente já pode responder aquela primeira pergunta do início, quem somos nós? Está aí uma resposta. Sou um espírito imortal que um dia estarei conectado, identificado com o Criador. Ou seja, na entrevista de emprego a gente já pode falar isso. Se perguntarem na entrevista de emprego, quem é você? Você já diz isso. Sou um espírito imortal que um dia estarei conectado com o pensamento do Criador. Já é uma boa resposta, né? O emprego já está certo, né? Mas Emmanuel vai dizer um pouquinho mais aí. Ele fala assim, que o nosso pensamento cria a vida que estamos procurando. O nosso pensamento é criador. Se a gente for nas obras de André Luiz, que tem o Nosso Lar, Os Mensageiros, que a gente viu, quem assistiu o Nosso Lar 2 agora no cinema, é o livro Os Mensageiros, e André Luiz tem vários outros livros. Nas obras de André Luiz vai citar a seguinte frase: se prepara um acontecimento pensando em torno dele. Ou seja, os acontecimentos acontecem porque se pensa em torno daquele acontecimento. Então, o meu pensamento está criando situações que vão acontecer. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão da nossa influência, seja ela boa, seja ela ruim. Então, ele está nos dizendo que o nosso pensamento cria a vida que nós estamos procurando. Se hoje casamos, se hoje a gente tem uma casa, se hoje a gente tem um emprego, ou se a gente está à procura desse emprego, se a gente está querendo passar no concurso, tudo isso deriva de pensamentos. A gente começa a pensar em torno dessas coisas para que elas se realizem. Quem quer passar no concurso começa a pensar: o que é a apostila que eu tenho que ler? O que eu tenho que estudar? Qual o professor que está dando a melhor aula na internet? Qual cursinho eu vou comprar? Presencial ou virtual? Como é que eu vou fazer isso? A gente começa a pensar em torno daquilo para tentar realizar aquilo. É o que André Luiz está nos falando, que se prepara um acontecimento pensando em torno dele. Se a gente vai casar, a gente começa a pensar, começa a enamorar aquela pessoa, né? Aquela fase do namoro é tão boa, né? A gente começa aquele enamoramento, aquela coisa da conquista, aquela coisa das flores, aquela coisa dos bombons, depois vai acabando, tá, gente? Essas coisas acabam com o tempo, um pouquinho. Não deveriam, né? Mas deveriam continuar. Mas no início a gente tem muitas essas coisas, né? Que é o quê? É o pensamento em torno para que aquilo se realize. Aquela situação se torne verdadeira e ela aconteça. E assim a gente faz com várias e várias coisas na nossa vida, seja para tirar uma carteira de trânsito, seja para a gente iniciar um estudo, seja para a gente alugar um apartamento, alugar uma kitnet. A gente vai pensando como é que as coisas vão ser e aí as coisas vão se realizando. Tem um capítulo desse mesmo livro, né, Pensamento e Vida,
em que se fala assim, ele inicia com o espelho da vida, onde Emmanuel vai falar o seguinte: a mente é o espelho da vida em toda parte. E o que é um espelho? O espelho é aquilo que reflete, né? O espelho, ele projeta a nossa imagem e faz aquela reflexão. E Emmanuel está dizendo que a nossa mente, nós somos o espelho da vida em toda parte. Ou seja, olha a relação que ele está fazendo com o espelho e reflexo, sendo que o espelho ele reflete. Vamos tentar entender um pouco isso. Há um psiquiatra chamado Jacques Lacan, né, que ele vai dizer o seguinte, é um psiquiatra francês, que ele tem uma teoria que se chama teoria dos espelhos, onde ele diz que conseguimos enxergar características em outras pessoas que também existam ou já existiram em nós, ou dentro de nós algum dia. Nosso papel como humanos é aprender sobre nós mesmos, através das nossas relações intrapessoais e interpessoais. Olha só que pensamento interessante do Jacques Lacan sobre essa teoria dos espelhos. Ou seja, muitas vezes a gente percebe um erro no outro porque a gente ou tem esse erro também, ou a gente já teve encarnações passadas e aquilo muitas vezes nos incomoda. Ou seja, é uma verdade, porque estamos num planeta de provas e expiação, então estamos todos no mesmo barco. Ou seja, há alguns espíritos missionários entre nós, né? Alguns espíritos que têm uma bondade muito grande, mas a grande maioria de nós ainda tem erros um pouco semelhantes. E aquilo que incomoda muitas vezes no outro é algo que às vezes eu tenho em mim ou que já tive em reencarnações passadas e que agora eu não consigo conviver com aquilo, porque aquilo me fere. Ou seja, olha a reflexão, o meu reflexo que eu vejo nos outros. E essa teoria do Jacques Lacan é interessante porque a gente vai encontrar ressonância nela em Jesus. O que Jesus nos fala? Ama o próximo como a ti mesmo. Jesus está dizendo o seguinte: ama o próximo como a si mesmo. Amar a si mesmo é autoconhecimento. Amar a si mesmo é uma relação intrapessoal. Eu tenho que me conhecer para poder amar o outro. E aí quando ele fala ama o próximo, é uma relação interpessoal. Então Jesus nos fala sobre a gestão da inteligência emocional, de como nós temos que amar o outro e se amar também. Assim a gente vai viver melhor numa sociedade. Uma sociedade que se ama, as pessoas vivem melhores. Uma sociedade que se odeia, a gente tem os conflitos, a gente tem as guerras, a gente tem muitas coisas que acontecem. Então, quanto mais a gente interagir com esse pensamento, que é o mesmo pensamento de Kardec, Kardec vai falar isso nas obras básicas, a gente vai encontrar vários e vários trechos onde Kardec vai falar do autoconhecimento, que nós temos como um sábio da antiguidade que se conhecer, conhecer-se a si mesmo. Ou seja, Kardec está nos falando que a gente precisa de uma relação intrapessoal. E várias vezes dentro das obras básicas, a gente vai encontrar frases falando sobre as relações interpessoais, o meu contato com o meu próximo, como é que é a minha relação, como é que é o meu perdão com o outro, né? Então, olha só essas relações que Jacques Lacan vai falar e que Kardec também fala e que Jesus também fala, né? E aí, se as relações elas não estão boas, a gente vai ter muita confusão. É igual um ambiente de serviço. Às vezes você trabalha numa empresa que você tem lá o fofoqueiro, que você tem lá o dorminhoco, que você tem o preguiçoso, que você tem o invejoso, que você tem o fominha que come tudo. Ou seja, são brincadeiras que às vezes a gente faz ali no serviço, que nem sempre é bom você falar essas coisas, mas que normalmente são assim, né? Tem pessoas que falam demais, tem pessoas que fazem alguma coisa demais que os outros não gostam. E aí a relação vai se desgastando no ambiente de trabalho. Ou seja, por quê? Porque a gente não tolera uma dificuldade que o outro tem ou um erro que o outro tem. Sendo que na teoria desses espelhos, deveríamos entender, ter mais empatia com o erro do outro. Por quê? Aquilo que o outro erra, muitas vezes eu erro atualmente ou eu já errei no passado. Então, olha a relação interpessoal e a relação intrapessoal, da gente tentar cada vez mais estar no ambiente de trabalho melhor, ou no ambiente de escola, no ambiente de centro, tentando entender que todos erramos, todos somos filhos do mesmo Pai e todos temos os nossos desvios, temos as nossas dificuldades, né? O livro também, ele vai dizer o seguinte, que o reflexo, e a gente entende o reflexo como as nossas relações, elas esboçam a emotividade.
a minha relação intrapessoal e a minha relação interpessoal, ela vai esboçar em mim emotividades, ou seja, emoções. A emotividade, ela gera pensamentos. E o pensamento vai determinar as minhas atitudes e a palavra que comanda as minhas ações. Então, olha só como essas relações, entender o reflexo é importante em nós. Por quê? Se eu fico chateado demais com alguma coisa, se eu fico sempre com raiva, porque um copo de água quebrou, e era só um copo, às vezes um copo de extrato de tomate, e quebrou e a gente com raiva daquilo. Se eu fico com muita raiva disso, será que é por causa do copo que quebrou? Ou será que há alguma coisa a mais que há naquela relação? Ou seja, e aquilo está se desgastando a relação familiar, está se desgastando a relação com os amigos, está se desgastando várias relações ali. Então, eu tenho que ter cuidado com essas emotividades, tentar entendê-las. O que está me motivando a ter a raiva? O que está me motivando a ficar chateado? O que está me motivando a ficar triste demais? Por quê? Essas emoções, elas vão fazer em mim, vão trabalhar o meu pensamento. E aí, ficando triste demais, eu vou começar a pensar tristezas, vou começar a pensar em coisas ruins. E aquilo vai me deixando para baixo, cada vez mais para baixo. E aí eu vou tomando atitudes em relação àquilo. Aí eu começo a botar uma música mais triste, começo a sintonizar em coisas mais tristes, e aí eu vou entrando na lei de sintonia. Outros pensamentos tristes também vão se associando ao meu, e aí a gente tem um conjunto de pensamentos. Então olha só o perigo. É por isso que Chico Xavier, também um grande psicólogo, né, dizia o seguinte: toma a água da paz. E o que era a água da paz? Chico Xavier dizia assim: se você estiver com raiva sobre alguma coisa, né, antes de falar alguma coisa, bota a água na boca e conta até 10. Por quê? Aquele contar até 10 é aquele tempo que a raiva vai passando, vai diminuindo a emoção. Porque a emoção, às vezes, ela é passageira. A gente fica com raiva e daqui a pouco a raiva passa. E se a gente pega aquele momento da raiva e fala alguma coisa para alguém, com a raiva, muitas vezes a gente vai falar um palavrão ou vai falar uma coisa que não devia. E muitas vezes a gente se arrepende depois. Eu falei no calor da emoção, eu estava muito emocionado, acabei falando aquilo, me desculpa e tal. Só que já foi atirada a flecha. Flecha atirada não volta, né? E para se desfazer o mal entendido também demora demais. Então a gente tem que ter esse cuidado. E Chico Xavier dizia isso: pega a água da paz, coloca na boca, e aí é o tempo da gente relaxar, da gente trabalhar a emotividade. E a gente não fazer igual a minha avó dizia, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de, às vezes, falar demais sem pensar, ou falar na hora da raiva, ou falar na hora que a gente está chateado, ou falar demais na hora da tristeza, né? Parar e refletir sobre os nossos pensamentos. Mas aí vem uma pergunta: o que é o pensamento, né? Qual é o conceito de pensamento? A gente pensa o tempo inteiro, mas a gente reflete sobre o que é o nosso pensamento, e aí a gente vai encontrar a seguinte frase: o pensamento, ele é modelador da ação dos espíritos. O que é modelador? É aquilo que dá forma. As mulheres conhecem bem as cintas modeladoras, né? Elas dão a forma ali, né? Elas vão ajustar alguma coisa. Então, quando a gente fala de modelador, é o que está dando forma, é o que está dando formato ali em alguma coisa. Então, quando os espíritos falam que modelador das ações, é porque as nossas ações, elas são modeladas pelos nossos pensamentos. Antes de agir, a gente teve um pensamento que atuou sobre aquela ação, e ela vai se transformar. E tudo começa no pensamento. Então, quando a gente age sem pensar, é um perigo, né? Porque a gente está indo pelo impulso. E será que esse impulso é bom? Será que esse impulso vai ser de uma coisa boa? A gente tem espíritos que são impulsivamente bons, né? Que vê uma pessoa na rua, já corre ali para ajudar, que vê uma cena de injustiça, já vai lá pelo impulso. Às vezes ela nem pensa muito, já vai lá e faz. Mas por quê? Traz aquilo de outras encarnações, por isso que o impulso é positivo. Já tem pessoas que são muito impulsivas para coisas negativas, né? Impulsiva na raiva, né? Impulsiva muitas vezes em revidar, né? Então, esse é a que a gente fala, do sem pensar. Então a gente tem que ter cuidado com essas impulsividades, a gente tem que trabalhar essas impulsividades e tentar entender por que eu fico com raiva sempre de coisas que são simples, coisas que poderiam ser deixadas de lado, né? E aí a gente vai viver melhor. Mas aí está o conceito do que é
pensamento? É o conjunto das ideias, conceitos, crenças, emoções e sentimentos que dão cor e vida aos nossos pensamentos, que repele e atrai tudo que está em sintonia. Então, quando a gente fala de pensamento, a gente está falando do conjunto de todas as nossas ideias. Eu tenho ideia de fazer uma viagem. Eu tenho ideia de ter um filho. Eu tenho ideia de começar um curso. Eu tenho ideia de começar a costurar. São ideias. Esse conjunto de ideias a gente fala que é o nosso pensamento. Os nossos conceitos também. Eu acredito que a vida é um dom de Deus. Isso é um conceito, que pode ser um conceito de família, herdado dos nossos avós, da nossa mãe, irmãos, como pode ser um conceito herdado numa casa espírita, num local religioso. As nossas crenças, aquilo que eu acredito que também pode ser de infância, né? Minha avó sempre dizia que eu tinha que acender uma vela para quem morreu, né? E eu continuo com essa crença até hoje. Eu tenho uma crença de que eu tenho que dar sempre 3 pulinhos, senão a coisa não acontece. Eu tenho que jogar o dente em cima do telhado para a fala do dente levar. São crenças que a gente vai, né, tendo, e a gente às vezes vai carregando aquilo durante muito tempo. É o conjunto do nosso pensamento. As nossas emoções e sentimentos. Emoção é algo mais passageiro e o sentimento é algo mais duradouro. A raiva é uma emoção. Eu fico com raiva, daqui a pouco passa, né? E o sentimento de bondade é algo mais duradouro. Aquela pessoa é tão boa, ela é sempre boa. É porque nela não é mais uma emoção, nela já é um sentimento, está cristalizada a bondade nela. Então, o que é que nós temos que trabalhar? As nossas emoções positivas para que elas se transformem em sentimentos positivos mais duradouros. E aí, André Luiz mais uma vez vai falar, né, que através do pensamento atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência, seja no bem, seja essa influência no mal. Mas como é que eu vou estudar o meu pensamento? Como é que eu vou trabalhar para entender mais meu pensamento? Há um estudo que se chama cognição. O que é cognição? O sistema cognitivo. É a visão que eu tenho do mundo. É a forma que eu vejo o mundo. É a forma que eu aprendo o mundo. A gente vê isso muito na escola, na evangelização. Qual é a forma que eu entendo o mundo? Isso é a cognição. O sistema cognitivo. E existe a metacognição. O que é a metacognição? É estudar a cognição, é estudar o pensamento. Porque a cognição é o pensamento. Qual o pensamento que eu tenho sobre a vida? Como é que eu vejo a vida? E a metacognição é quando eu paro para pensar sobre o ato de pensar. Parece que é complexo, né? Mas não é. Olha só, parar para pensar sobre o que eu estou pensando é uma ótima forma da gente tentar entender mais os motivos por que muitas vezes a gente fica com raiva, os motivos que muitas vezes nos deixa triste, isolados. Um exemplo, imagina que a gente está lendo um livro, né? A gente parou ali para ler um livro. Então, naqueles minutos ali, eu quero estar concentrado naquele capítulo ali. Só que você começa a ler, e daqui a pouco você perdeu a leitura, você só está passando o olho, mas não está entendendo nada. Aí você para, mas espera aí, eu sentei aqui para ler esse livro, por que eu estou passando o olho aqui e não estou vendo, não estou entendendo nada? Aí você para, né, reflete e pensa, espera aí, eu tenho que me concentrar. Aí você começa a concentrar, ir para o centro, né, colocar no centro, concentrar. E aí você começa a ler para tentar entender, você direciona o seu pensamento para aquilo. O que a gente fez aí? Uma metacognição. A gente parou para pensar sobre o ato de pensar. Então, olha só como isso é importante, né? Se eu estou com ansiedade muito alta, eu tenho que parar e pensar por que essa ansiedade está aumentando. O que está me deixando ansioso? Será que são compromissos que nem se realizaram ainda e eu nem sei se vão ser realizados? Será que são tarefas que eu também não sei se elas vão acontecer ou não? Será que é uma preocupação? O que é a preocupação? Se pré-ocupar. Será que eu estou me ocupando só com preocupações ou vou me preocupar com coisas que realmente são importantes? Então, a ansiedade, estamos falando aqui de uma forma mais simples, é claro que ela é muito mais complexa, tem várias coisas a se falar, mas falando exatamente dentro da metacognição, é isso. É parar para entender por que eu fico ansioso com as coisas, né? Por que está me dando ansiedade? Quando eu vim para fazer o estudo aqui, eu estava super ansioso, pensando, poxa, será que eu vou esquecer? Eu vou botar aquele slide, eu não vou ler aquele slide. Aquela frase que eu queria tanto falar aquela frase, será que eu vou lembrar?
vai me dar um branco e as pessoas vão ficar olhando para mim, eu não vou saber o que falar. Ou seja, ansiedade de se preocupar com algo que nem aconteceu ainda e a gente nem sabe se vai acontecer. Então, essa é a metacognição. É a gente parar para pensar sobre o nosso pensamento. Será que vale a pena eu ficar pensando demais em coisas que nem aconteceram ainda? Então, é uma das formas para a gente controlar um pouco a nossa ansiedade. E como o Chico dizia, com a água da paz também. Colocar água na boca, né? E a gente parar e refletir um pouco sobre as situações. Não deixar que, às vezes, um pensamento negativo tome conta de nós. Porque nesse momento da ansiedade, nesse momento do nervosismo, nesse momento da falta de calma, é que vem aqueles pensamentos negativos falando, olha, você não vai conseguir, olha, você não vai conseguir. E aí a gente acaba ficando mais para baixo. E aí a gente fala disso sobre o mundo espiritual e o mundo material. Quando a gente fala de mundo espiritual e mundo material, são questões didáticas. É para a gente entender, porque na verdade estamos todos mergulhados no espírito e matéria. Ou seja, aqui nesse mesmo ambiente nós temos desencarnados sentados aqui, além dessas paredes, assistindo, que muitas vezes a gente não está vendo. Algumas pessoas que têm uma mediunidade um pouco mais assim, vamos dizer, uma mediunidade mais aparente, né? Eles vão conseguir, alguns vão conseguir ver, outros vão conseguir sentir. Porque o que Kardec diz? Que todos somos médios, né? Todos temos uma certa intuição. Alguns médios, eles são muito mais assim, aparentes. E aí aquela mediunidade aparente está em alguns, mas todos somos médios. Sendo médios, todos nós, qual é a base da comunicação mediúnica? É o pensamento. Ou seja, nós somos intérpretes do pensamento do espírito. Então todos estamos num sistema, ou seja, estamos aqui no mesmo mundo, dividido apenas por dimensões. Então, a gente não vê espíritos porque estamos em dimensões diferentes. Quando a gente fala, por exemplo, de microscópios, né? Por que a gente não vê o microscópio? Porque ele está numa dimensão infinésima, pequenininha, e a gente só consegue ver aquele microscópio, por exemplo, a gente só consegue ver aquele organismo com o microscópio. Então, é outra dimensão. Quando a gente fala do mundo, que a gente está totalmente ligado em pensamentos, é porque estamos realmente ligados em pensamentos. Então, existe a sintonia de pensamento. Quando eu estou com pensamentos positivos, eu sintonizo com outras pessoas com pensamentos positivos. Quando eu estou com pensamentos negativos, eu acabo sintonizando também com várias pessoas com aquele pensamento negativo. Então, olha o perigo sobre os nossos pensamentos. Por isso que Kardec vai falar nas obras básicas de orar e vigiar. A gente tem que estar o tempo todo fazendo a nossa prece, porque ela é um elo de comunicação para o bem. E a gente tem que estar o tempo todo vigiando os nossos pensamentos. Porque quantos de nós aqui, a gente às vezes não pensa negativamente sobre uma coisa, sobre alguém, sobre uma situação, seja ela política, seja ela seja ela sobre qualquer coisa, e a gente quer falar, a gente quer contribuir naquele assunto de forma às vezes negativa. E aí é que vem aquele conjunto de outros pensamentos iguais, e aí a gente vai acumulando aquele monte de pensamento, e aí a gente vai cada vez mais sintonizando em situações negativas. Então, a neurociência hoje, ela é bem interessante, porque a neurociência ela vai estudar o nosso cérebro, né? Existe uma corrente da neurociência que diz que o pensamento, ele está dentro do córtex cerebral, dentro do nosso cérebro físico, né? E há uma outra corrente da neurociência que vai dizer que o pensamento está em algum lugar, mas não é no cérebro. Ele vem de algum local que a gente ainda não sabe onde é. E isso é tão interessante que a gente vai encontrar em Kardec essa resposta. Olha só o que ele diz. O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria o espírito. Então Kardec os espíritos vão responder a Kardec, né, lá no século XIX, que a sede do nosso pensamento, ela não está no córtex cerebral, mas ela está no espírito, ou seja, na mente. Aí é que está a sede dos nossos pensamentos. Então, ao desencarnar, carregamos os nossos pensamentos conosco.
Ou seja, é uma grande surpresa dos espíritos ao desencarnarem de verem que ainda continuam com os mesmos pensamentos, continuam com as mesmas situações. Por quê? A gente carrega o nosso pensamento onde a gente for. Então, olha a importância da gente estudar os nossos pensamentos, da gente cada vez mais tentar melhorar os nossos pensamentos para estar em boas sintonias, né? Para a gente sintonizar também com outros pensamentos positivos. Vou ler aqui que é melhor. Pensamento, ele supera a velocidade da luz. O pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz, né, de 300 mil metros por segundo, a velocidade do pensamento é muito maior do que isso, emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea, em sua onda de formas criadoras, que naturalmente se fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. Olha como isso é importante, né, do que a gente está falando de sintonia, né? A gente pode fixar ideias em nós ou a gente pode não fixar essas ideias. As ideias fixas, se elas não são boas, muitas vezes elas são perigosas, são perniciosas. E o que é uma ideação fixa? É uma obsessão, ou seja, as obsessões elas derivam de quê? De ideias fixas. A gente começa a ter uma ideia fixa muito grande em alguma coisa, por exemplo, começa a ter uma ideia muito fixa de que a vida não vale a pena. E aquilo vai cada vez mais aumentando, aquela ideia fixa, vou sintonizando com outros pensamentos que acreditam nisso também, aí a gente tem um processo de obsessão. As ideias positivas nos carregam para frente, nos levam para frente. E essa sintonia, ela independe da distância. Por isso que se fala que o pensamento é muito mais rápido que a velocidade da luz. Há uma história bem interessante de uma pesquisa, né, até já citei essa pesquisa aqui em alguns outros momentos, de uma equipe de cientistas no México que queria fazer a seguinte experiência. Será que uma prece, ela consegue atravessar uma parede? Será que uma prece consegue atravessar uma cidade? Essa era a ideia dos cientistas. Eles não eram religiosos. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram pacientes, colocaram numa cidade 30 quilômetros distante da outra cidade. Colocaram dentro de uma cápsula de cobre que não passava sinais eletrônicos. Esses pacientes, nessa cápsula, eles ligaram neles aqueles eletrodos e vários computadores para medir os níveis de interação do cérebro ali. Eles queriam saber se em determinados momentos aquilo ia ser alterado. E aí colocaram pessoas para rezar por elas na outra cidade, também dentro de uma cápsula. E falaram, olha, em determinado momento vocês vão começar a rezar por eles, a gente quer saber se vai acontecer alguma coisa lá. E aí eles fizeram. Rezava e passava meia hora, rezava de novo, passava uma hora, rezava de novo, passava 10 minutos, 5 minutos, com tempos alterados. E aí, para surpresa dos cientistas, né, quando eles foram lá pegar todos os testes, né, os resultados, eles viram que naquele momento que as pessoas rezavam por aquelas outras, havia alteração cerebral. Ou seja, aquelas linhas mexiam. E aí eles comprovaram que uma oração, uma prece, ela consegue atravessar distâncias longínquas. Então, olha só que coisa interessante, isso foi científico, a UNB já vem estudando isso e várias outras faculdades sobre o poder da oração, sobre o poder da prece, assim como o reiki, né, assim como o passe, várias trocas de energia já estão sendo estudadas, que é algo que Kardec estudava lá no século XIX, né, o magnetismo. Kardec estudava muito o magnetismo. E o que é magnetismo? Essa troca de energias do repelir ou do atrair. Há pessoas que têm uma magnetividade mais alta e elas conseguem atrair as pessoas, outras conseguem repelir, né? Então, o magnetismo é algo muito interessante para a gente estudar dentro dos fenômenos que acontecem dessa troca de relações interpessoais e intrapessoais, que é o que a gente está vendo agora. Bem, dá para ver essa tela? Dá, né? Como é que a gente vai mudar os padrões, ou seja, os padrões do nosso pensamento? Sair de pensamentos negativos para pensamentos positivos. Se a gente viu até agora que o pensamento ele é criador, ele cria, né, a nossa vida que nós procuramos, assim como o Emmanuel vai falar no início do livro. Como é que eu vou ter melhores pensamentos para procurar uma vida melhor para mim?
E aí a gente encontra, né, dentro do livro também essa frase: a mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sobre a égide do Cristo, a feição do diamante bruto, que arrancado do ventre obscuro do solo, avança, com orientação do lapidário, para a magnificência da luz. É entender o nosso pensamento como um diamante, como uma pedra bruta, que tem que ser lapidada com a oração, tem que ser lapidada com a vigilância constantemente, para a gente cada vez mais procurar transformar esses nossos pensamentos nesse nosso diamante. E aí a gente vai transformar esse diamante assim na nossa vida. Então a gente vai cada vez mais burilar os nossos pensamentos com a boa leitura, com boas músicas, né? Com coisas boas, com trocas positivas, né? Pensando bem sobre a vida. Isso é muito importante. E é isso que muitas vezes a gente vem, né? Quando a gente vem à casa espírita para um tratamento espiritual, né? A gente vem o quê? Muitas vezes com dificuldades, com problemas, com situações, ou com uma ansiedade demais, ou uma tristeza demais, e a gente vem aqui em busca dessa ajuda. Se a gente está buscando na casa espírita, ou seja, em outros locais religiosos também, essa ajuda para a gente poder equilibrar mais os nossos pensamentos, para a gente poder pensar melhor sobre uma situação, ou não pensar tanto uma situação. Ou seja, e essa frase está falando um pouco disso. O tratamento espiritual vai nos ajudar a equilibrar o nosso perispírito, vai nos ajudar a pensar melhor sobre as coisas. E muitas vezes é recomendado: olha, após o tratamento, continue em oração, né? Faz o evangelho no seu lar, né? Começa a rezar mais, né? Busca bons pensamentos, né? Ou seja, tudo isso vai nos auxiliar a reequilibrar os nossos pensamentos. Então o tratamento espiritual é uma fase. Após essa fase é a continuação do nosso dia a dia. A gente não pode ficar em tratamento eternamente. A gente tem que estar o tempo todo buscando, no nosso lar, no nosso trabalho, em qualquer lugar que a gente esteja, fazer esses nossos tratamentos no dia a dia. Então isso é importante. E aí a gente vai entender, isso está em Kardec também, que a vontade, o que é a vontade? É o desejo, a aspiração, é o gosto, é o interesse e o propósito. Quando ela é bem esclarecida e vigilante, a gente consegue tomar melhores decisões. Então, seja, além do tratamento espiritual, a gente precisa trabalhar o quê? A nossa vontade, porque a gente tem que querer mudar. Não basta simplesmente buscar tratamentos ou buscar curas. A gente tem que querer essa mudança, de falar: não, a partir de agora, a partir de hoje, ou a partir de amanhã, ou a partir do mês que vem, eu vou mudar os meus pensamentos. Eu não vou deixar mais que o meu lar se torne um local de brigas. Eu não vou deixar mais que aquela pessoa que eu casei, porque eu amava aquela pessoa, que agora seja uma briga constante, que agora seja o motivo da gente estar com farpas um com o outro. Eu não vou deixar que os meus filhos, eu seja um mau exemplo para os meus filhos, mas vou tentar constantemente ser um bom exemplo, fazendo coisas boas, coisas positivas, porque o que adianta eu falar para o meu filho: não faça, e eu estou lá fazendo na frente dele. Então tudo isso é importante, a vontade. Além da gente buscar coisas positivas como um tratamento, a gente tem que buscar essa vontade, ela tem que ser vigilante. E o que é o desejo? O desejo são os nossos propósitos, as nossas aspirações, o que a gente quer, né? A gente brincava no início que muitas vezes a gente planeja ter uma família, a gente planeja ter um filho, a gente planeja passar no concurso, e a gente começa a fazer metas. Olha, para passar no concurso eu tenho que estudar isso, isso e isso. Olha, para ter um filho eu tenho que começar a pensar nisso, eu tenho que comprar fralda, eu tenho que comprar isso, né? Eu tenho que comprar aquilo. E a nossa evolução moral, a gente já parou para pensar, a gente começou a se planejar já, como é que eu quero estar daqui a 5 anos? Como é que eu quero estar daqui a 1 ano? Eu quero ser a mesma pessoa que eu sou hoje, ou eu quero ser uma pessoa melhor? O que eu tenho que fazer para melhorar, para daqui a 5 anos eu falar: olha, eu não sou mais a Ana de 5 anos atrás, eu não sou mais o Fred de 5 anos atrás, eu não sou mais o Roberto de 10 anos atrás, mas eu melhorei, eu mudei, eu estou melhor como pessoa, como indivíduo. Então isso é aspiração, é propósito, são coisas, metas morais que nós temos que ter na nossa vida, assim como a gente tem metas de emprego, assim como a gente tem metas de comprar um carro, assim como a gente tem metas de fazer alguma coisa, temos que ter metas morais também. Até para a gente poder daqui a 1 ano a gente falar: poxa, olha, tá vendo? A gente melhorou. Olha, quando a gente foi lá na casa espírita a gente estava assim, triste, mas agora a gente está mais alegre. Olha, quando a gente procurou a casa espírita a gente estava assim meio chateado, triste, estava rancoroso, e agora a gente está melhor, a gente está até ajudando lá dos velhinhos, a gente está indo na creche.
Olha só que oportunidade que nós temos de um lar dos velhinhos para a gente ir lá ajudar, conversar, de uma creche, de um trabalho assistencial, de uma evangelização infantil que a gente tem aqui aos sábados, precisando de evangelizador. Então são oportunidades que a gente tem para melhorar o nosso desejo, melhorar o nosso propósito, e isso vai ajudar na nossa vontade de querer o bem, de fazer o bem. A imaginação é a nossa sensibilidade, é o nosso ideal. A inteligência é a evolução e patrimônio cultural. E a memória é o arquivamento das nossas experiências. Hoje somos o conjunto de tudo que já fomos um dia. Então carregamos hoje nos nossos pensamentos aquilo que fomos no passado. E isso é evolução, a gente vai crescendo em alguns pontos. Se antes a gente matava, hoje a gente fica com raiva. Quem sabe amanhã a gente nem tenha mais raiva. A gente já começa a olhar com olhos de amor, né? Como dizia Jesus, né? Olha com olhos de amor. Então, trabalhar a nossa vontade, trabalhar todos esses pontos vai nos ajudar a melhorar como indivíduos, a melhorar os nossos pensamentos. Partindo para o nosso encerramento, a gente tem aí uma frase que é da Joana de Ângeles. São muito bons, viu, gente, os livros da Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, ela tem uma pegada assim, muito mais psicológica. Então ela tem uma série psicológica muito importante. E estudar psicologia é algo bom para a gente. Por quê? A gente vai se entender melhor, né? Então buscar coisas que nos ajudem a gente a se entender é importante na nossa vida. E aí ela vai dizer o seguinte, ó: pensa no amor e te sentirás afável. Cultiva a ideia do progresso e terás estímulo para porfiar, logrando êxito. Porfiar é lutar, logrando êxito nos empreendimentos. Sustenta a ideia do bem e descobrirás quão ditoso és como fruto do aneio vitalizado. Se pensas no medo, ele assoma e te dominas. Se dás atenção ao pessimismo, torna-te incapaz de realização ditosa. Se te preocupas com o mal, permanecerás cercado de temores e problemas. Se agasalhas as ideias enfermiças, perderá a dádiva da saúde. Tudo pode ser alterado sobre a ação do nosso pensamento. O teu pensamento é o gerador das tuas ações e essas as modeladoras da tua vida. Pensamento e vida, pois, são termos da equação existencial do ser humano. Essa frase de Joana de Ângeles é muito forte, né? Esse texto dela, e fala sobre isso, né? Que a gente tem que lutar o bom combate. O que é lutar o bom combate? É a gente orar e vigiar os nossos pensamentos, aquilo que a gente faz, os nossos atos, porque os nossos atos derivam dos nossos pensamentos. Então a gente cada vez mais tentar que esses pensamentos sejam positivos. Me lembrava de uma história de uma palestrante que tem na Comunhão, muito boa, Maíse Braga, e ela contava uma história muito interessante, né? Ela dizia que certa vez foi fazer uma palestra e chegando lá na palestra, né, assim, muitas pessoas querem falar com ela no final porque ela fala muito bem, né, e a gente fica meio vidrado no que ela fala, né? Ela tem aquele magnetismo. E as pessoas costumam falar com ela no final. E no final ela percebeu que tinha um casal com a menina, né, mais ou menos de 6 anos, e a menina com um papel na mão, né, e meio que envergonhada, né? E a Maíse: pode chegar, gente, pode chegar, não mordo não, pode chegar perto de mim, pode falar. E aí os pais chegaram e falaram: nós somos muito fãs das suas palestras, né? A gente gosta muito de assistir, e nossa filha queria te falar um negócio. Fala, filha. Empurrando a filha com vergonha, a filha com vergonha. E a Maíse: fala, meu amor, pode falar. E aí a filha mostrou um desenho para ela. E aí quando ela mostrou o desenho, era um campo de girassóis, né? Girassóis, né? Acho que é girassóis. E aí nesse campo de girassóis havia a menininha e a Maíse, as duas com as mãos dadas ali. E aí a Maíse olhou: nossa, mas que gracinha, que coisa linda você desenhou para mim, né? E aí a menina: Maíse, somos nós no mundo espiritual. A menina falou para a Maíse: somos nós no mundo espiritual. E aí a Maíse ficou olhando para ela assim, e a menina: tia, você sabia que antes de eu encarnar, eu já assisti a sua palestra? E aí a Maíse parou, né? Começou a chorar. Falei: nossa, antes de reencarnar ela já estava lá, sentada, assistindo as palestras da Maíse. Olha só a força do pensamento, olha só a força do exemplo, olha só como nós estamos cercados por uma legião de espíritos, né, que vão reencarnar, que muitos estão ali próximos a nós, esperando boas ações, esperando um conselho, esperando uma boa palavra.
né? Então, olha a importância do que a gente fala, olha a importância do que a gente faz, dos nossos atos. Então, assim a gente encerra, né, esse nosso estudo sobre pensamento e vida. E essa aqui foi a biografia que nós consultamos, né? Foi o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o livro Pensamento e Vida, a Gênese, Novas Mensagens de Humberto de Campos. E complementos, a gente estudou um pouquinho sobre a metacognição e falamos um pouquinho da neurociência. Esses livros aí, gente, o Evangelho é um livro para a gente estar com ele o tempo inteiro em casa, lendo, estudando, diariamente, fazendo o Evangelho no lar, porque quando a gente faz o Evangelho no lar, se abre uma luz na nossa casa. Então é importante a gente não deixar de ler. O Livro dos Médiuns, livro importantíssimo para a gente ler, porque ele vai falar de nós, do nosso pensamento. Capítulo 14, Livro dos Médiuns, a influência dos fluidos em nossa vida. Vai falar sobre, por exemplo, a fotografia do pensamento, de que quando nós pensamos, nós geramos imagens, e aquelas imagens vão se complementando com outras imagens, e aí tem a questão da sintonia. Então, estudar a nossa mente, estudar como pensamos é importante. O Livro dos Médiuns é muito bom para isso. O livro Pensamento e Vida, a Gênese também muito importante para a gente entender a Gênese, para a gente estudar, porque ela vai explicar para a gente passo a passo, né, como é que é a nossa vida também, a nossa relação com esse mundo, né, e a nossa relação com o mundo espiritual. E esses outros livros. Muito obrigado e que Jesus esteja presente em nossos corações, que a gente possa cada vez ter melhores pensamentos. Obrigado. Tantas coisas importantes que ele disse, uma coisa eu não deixei, tive que anotar aqui. E é verdade, assim, me chamou a atenção que a gente não faz esse planejamento da nossa evolução moral. E eu me lembrei, quando chega no final do ano, a gente fala, o ano que vem eu vou comprar um carro, eu vou voltar a estudar, eu vou perder 2 quilos, eu vou voltar para a academia. E a gente não começa a pensar, né? Fica imaginando, será que a gente pelo menos não poderia, sei lá, digamos um dia, nas quartas-feiras, eu não vou falar certas palavras, ou no meu local de serviço, como ele disse, hoje eu vou lavar as vasilhas lá da gente na nossa copinha. É toda quarta a gente pelo menos, né, faz a meta, depois bate a meta. Então, será que a gente realmente não pode fazer isso, né? Todo dia a gente ir treinando, como ele disse, no passado eu matava, hoje eu já estou melhor, só fico com raiva. Então, acho que a gente realmente está precisando se esforçar um pouquinho mais e botar isso na nossa vida, né? Mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, mais uma vez te damos graças, Senhor, por esses esclarecimentos, essas orientações. A gente fala, brinca, é difícil, mas a gente sabe que a gente vai conseguir, estamos tentando. O que a gente realmente não pode é desistir no meio do caminho, Senhor. Tantos livros bons para estudarmos, tantos colóquios bons que a gente pode ter com amigos. Então, que nós tenhamos sempre essa vontade de buscar os seus ensinamentos, buscar todo dia, vivenciarmos os seus ensinamentos de amor, de caridade, bondade. Permita, Mestre, que nós possamos sair daqui bem melhor do que quando chegamos, mais esperançosos, com nossas energias renovadas e também buscando sempre, Senhor, transmitir essas pequenas palavras que nós aqui ouvimos com aqueles que nos cercam, no nosso local de trabalho, na nossa casa, multiplicando, Senhor Jesus, esses seus ensinamentos. Então, mais uma vez, Senhor, agradecemos aos mentores amigos que estão sempre junto a nós, ao patrono dessa casa, Sebastião Marte, que nós possamos sair daqui
imbuídos de todos esses eflúvios benéficos, Senhor Jesus. Obrigada mais uma vez imensamente por tudo. Pedimos a permissão dos nossos mentores espirituais para darmos por encerrados os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja.